Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Web Metal, o seu ambiente para comprar metais. WhatsApp 12 99799 9483. Muito bem, conosco empresário Danilo Magri para mais um Falando de Negócios. Ele que é diretor da LogMed. Seja bem-vindo, Danilo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Clemente. Estou muito bem. Hoje um assunto atual, creio que... Interessante, né? Interessante, atual, que muitas pessoas querem entender melhor e às vezes não sabem como começar e como se informar. Então, por favor, apresente os nossos convidados de hoje, Danilo. Estamos aqui com a doutora Emily Pires, ela é neurocientista e diretora da BrainStar, e o professor Faria Pires, ele é professor e é diretor técnico na BrainStar também. Doutora Emily, professor Faria, bom dia, bem-vindos. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito prazer conhecer. Bom dia, obrigado por estar aqui. Muito bom. Vamos começar. A BrainStar, para quem não entendeu a palavra, né? É brain, de cérebro em inglês, star. E faz essa jogada com bem-estar. Ah, pensei que fosse bem-estar, também brain, vale, né? Nossa, BrainStar. Brain. De cérebro, né? E bem-estar. B-R-A-I-N, né? Então tem... Mas dá para conjugar os dois, né? Acho que o bem-estar bem importante, sim. né? É o BrainStar que traz bem-estar. Bem-estar, claro. Sempre, né? Já que a gente pontuou bastante essa questão do nome, explica primeiro, então, o que é a BrainStar? Como é que vocês definem? Vamos lá, então. A BrainStar, ela é um centro de treinamento cerebral. Nós somos apaixonados por cérebro, então nós fazemos... Na empresa a gente tem duas situações. Uma é fazer um relatório, fazer um mapeamento cerebral para a gente identificar como é que está a atividade do teu cérebro, como é que está a performance. Como a gente faz um exame de ultrassom, como a gente faz uma ressonância, uma tomografia. E também treinamos cérebro. Isso que é o diferencial, né? Esse é um treinamento com o usamos o recurso do neurofeedback que a gente vai explicar ao longo do programa. Então, basicamente, a BrainStar ela tem dois produtos, que é o mapeamento e o treinamento cerebral. Exato. E esse mapeamento ele é feito utilizando o fato do nosso cérebro produzir atividade elétrica. Então, a cabeça da gente tem terminações onde você tem atividade elétrica e a gente mapeia isso usando o eletroencefalograma, 20 pontos da cabeça, depois a gente faz um processamento matemático desse sinal e obtém a distribuição das ondas do cérebro e a partir daí a gente tem condição de fazer esse relatório, essa avaliação. Ou seja, para identificar se o cérebro está doente ou não. Seria mais ou menos isso? Se ele está não normativo Como eu vou fazer aqui? Nós somos apaixonados por cérebro. No nosso caso aqui, a gente é apaixonado por ele, mas às vezes ele pisa na bola com a gente, né? Pelo que eu entendi, Clemente, são duas Principalmente frentes. aqui ao vivo no ar, não tem como corrigir. Quem sabe faz ao vivo. Pelo que eu entendi, são duas frentes. É uma frente mais de tratamento, onde você diagnostica patologias, como depressão, ansiedade, e uma outra frente mais voltada à performance, que é a parte do treinamento que vocês citaram. Exatamente. Mas eu preciso perguntar um pouco da trajetória. Conta brevemente a trajetória de vocês até a fundação da BrainStar. Da onde veio isso, essa ideia, essa junção de vocês dois para criar? Maravilha. Eu fico muito feliz em contar isso porque nós somos acadêmicos e nós vimos a necessidade de ter um biomarcador para sermos mais assertivos em diagnóstico cerebral. Porque depois da pandemia, da Covid-19, todo mundo, de alguma maneira, ficou afetado e abalado. Todo mundo, em diferentes situações, ficou um pouco mais ansioso, depressivo, reflexivo sobre o que vai acontecer. Tivemos muitas mortes. Então, essa questão de saúde mental é o boom do momento, é a preocupação. Mas a Covid afetou o cérebro das pessoas, doutora? Sim, na área hipocampal. Sabe aquele brain fog, aquele branco, aquela ausência? Às vezes, se você está dirigindo e fala, o que eu estou fazendo nessa rua? Ou eu vou no supermercado e falo, o que eu vim comprar aqui? São coisas que você não está com demência, não está com Alzheimer, não está com uma doença assim, um pouco mais expressiva, mas em função da Covid-19 ter prejudicado o epitélio nasal, ele está intimamente ligado à área hipocampal, porque o olfato ela remete a uma lembrança. Então você sente um cheiro e fala, casa da minha avó.
sente aquele cheiro e fala, nossa, a minha primeira namorada. Não é assim? A gente sente e já remete à memória. Então, a Covid-19 interferiu nesse hipocampo. Então, a gente consegue também treinar essa área, porque ela começa a perder os epitélios, a gente coloca um sensor ali e começa o quê? A trazer a atividade natural daquela região. Então, E isso é curável? Isso é treinável. Treinável, E sim, tá certo. consequentemente, a performance daquela região cerebral. Então, a Brainstar ela veio com essa necessidade. E vocês já se conheciam? Vocês... Como é que Graças a Deus, Danilo, ele é meu marido. Você sabe que às vezes assim a pessoa monta a pauta e me quebra, porque eu não sabia. Dessa vez eu não sabia que vocês eram um casal. Que legal, bacana. Nós aliamos na Brainstar a área de ciências médicas com a engenharia. Porque, imagina, ele é iteano, foi professor do ITA há 20 anos, foi conselheiro FAPESP, né, que é a... Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Deixa eu entender, você é médica e ele é engenheiro. Sou neurocientista. Neurocientista. E ele é Que engenheiro. está ligado à medicina. Sim, totalmente. É formado em medicina. Eu fiz Medical Neuroscience na Duke, na Carolina do Norte. Ah. Depois fiz pós-graduação no Einstein em Neurociências. Também estudei doenças autoimunes na Complutense em Madrid. A minha primeira formação foi... Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, a minha primeira formação foi fisioterapia, com especialização em fisiologia na USP. E aí, comecei uma todo vida esse cenário. de estudos agora trazida para o mundo da prática, Exato. dos negócios. E aí, assim, Clemente e Danilo e Giovana... O meu marido, no caso, o professor Faria Pires, porque ele foi meu professor também. E aí, ele desenvolveu todos esses projetos, o Gripen, sabe aquele avião sueco? Ele desenvolveu o sistema de reconhecimento de radar daquele avião junto com os suecos. Aí ele falou, eu vou aposentar e tal. Eu falei assim, não, você vai homologar meu laboratório, nós vamos trazer isso para fora, nós temos... Que bacana, sabe? né? Então, eu disse, eu preciso disso, que isso é o que falta muito na medicina, esse biomarcador correto. Tanto que nós estamos no ITA hoje não é à toa, porque tem a engenharia muito próxima. Então, o sinal, né? E vocês aqui trabalham com ondas de rádio. Tanto que eu entrei aqui, né? Falei, olha aquelas ondas, muito ondas cerebrais. Então, eu preciso de muita robustez e qualidade no meu sinal para fazer o quê? Um relatório fidedigno, para que os médicos sintam amparados em utilizar os recursos dos serviços da Brainstar e fazer um diagnóstico mais assertivo para com o seu paciente. Exato. A minha formação inicial foi formado piloto militar, ciências aeronáuticas, fui alguns anos em São Paulo, aí eu percebi que precisava de tecnologia, vim para o ITA fazer engenharia eletrônica, me formei em engenharia eletrônica, fui trabalhar com processamento de sinais radar, guerra eletrônica, continuei voando também. Aí trabalhei nesse projeto de sistema de identificação amigo e inimigo do Gripen, e meu trabalho era processamento de sinais de radar. Quando eu comecei a trabalhar com ela e percebi que precisava estudar neurociência, eu utilizei essa parte matemática de processamento de sinais de radar para fazer processamento de sinais do cérebro. E a matemática é a mesma. E aí a gente consegue, então, aliar essas duas coisas e fazer um trabalho muito bonito. Muito interessante. Matemática é mesmo interessante. É muito interessante, porque exatamente isso. Quantos acadêmicos hoje nós temos brilhantes no Brasil que talvez não tenham a oportunidade de trazer isso para a prática, para testar algo em prol da sociedade, em prol da população. E vocês juntaram duas capacidades extremamente técnicas e trouxeram, né, esse método que é a Brainstar. E eu concordo plenamente quando você diz, doutora Emily, que, infelizmente, né, nós vivemos numa década de uma patologia mental, né? Muitas pessoas ansiosas. O Brasil é o maior país ansioso do mundo, né? Onde os brasileiros se acham muito ansiosos. E os médicos ainda talvez não tenham todas as ferramentas para fazer esse diagnóstico preciso, como outras patologias já possuem ali seus tratamentos. Eu imagino que quando você fala da parte de tratamento, esse biomarcador... Ele complementa ou ele, de uma forma ou outra, ele deixa de uma forma mais certeira aquela percepção que o médico tem sobre o paciente. É isso? Exatamente. Hoje, Danilo, é impensável nós irmos ao cardiologista, já está no nosso subconsciente. Eu vou ao cardiologista e eu vou esperar um eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Aqui, mesmo eletroencefalograma é o eletrocardiograma, só que no coração, nas fibras cardíacas. Não tem como você ir começar a tomar um medicamento sem ter esse biomarcador, esse exame.
Então, nós esperamos, com muita força, que isso também aconteça nas clínicas. Porque antes esse material era muito utilizado dentro das universidades para validar artigo científico e também dentro dos hospitais. E eu tive uma professora, a professora Eliana, que está fazendo o PhD dela no Canadá, muito bacana. Ela dizia assim, olha, não deixe isso aqui dentro do hospital e das universidades, não. Tenham coragem e vão para as clínicas. E eu falei, é isso. Eu vou, uma demanda muito grande e esse suporte para os médicos, porque também eles ficam sozinhos. Porque o que acontece? O paciente vai no médico e fala, como é que ele está me cadastrando aqui no DSM? Acabei de falar 2 minutos com ele já me colocou num quadradinho. Né? Como é que... Não sente tanta confiança. E aí esse paciente fica trocando de médico e trocando também de medicamento. E são medicamentos, muitas vezes, tarja preta. Exatamente. Psicoativos, que tem, né, efeito colateral. Então, ele faz o quê? Ele tem esse respaldo para falar, olha, então tá aqui. O nosso relatório tem 15 páginas, né? Tanto que tem alguns médicos que trabalham conosco que falam, meu Deus, é um tratado. Eu falei, nós somos acadêmicos, não tem como. A gente vai passar, o que tiver ali, aquela atividade cerebral vai ser descrita e revelada. Eu vou aproveitar, então, que você trouxe a palavra relatório para que vocês expliquem, então, o que seria o neurofeedback. Legal, vamos lá. Então, o neurofeedback, ele utiliza uma capacidade que o cérebro tem chamada neuroplasticidade. Quando a gente estudou, pelo menos a nossa geração aqui estudou, a gente aprendeu que o neurônio era algo que tinha muito pouca capacidade de se reestruturar num indivíduo adulto. Isto se descobriu não ser verdade. O neurônio ele tem uma capacidade de reestruturar função e número de ligações. Essa reestruturação de função e número de ligações pode permitir, por exemplo, uma pessoa com 80, 90 anos aprender algo. Porque existem células lá no hipocampo que são capazes de diferenciar neurônio. Então, essa história de que a gente tem uma limitação para aprender, isso já não é mais verdade. Então, vamos supor que no nosso relatório a gente identificou que existe uma área relacionada, por exemplo, à atenção, que está com muita atividade de onda lenta. Então, a gente precisa fazer com que a atividade de onda lenta ali diminua e aumente a atividade de onda rápida. Então, a gente vai colocar essa pessoa numa tela de televisão, por exemplo, ela vai assistir um Netflix, a gente vai colocar uma sombra e um fone de ouvido. E vai estabelecer um limite para essas ondas lentas. Toda vez que a quantidade de onda lenta ultrapassar esse limite, a tela escurece e ele recebe um feedback auditivo. Por isso que é um neurofeedback. É um treinamento. O cérebro ele vai olhar para aquilo e vai começar a entender aquilo como um jogo. Opa, quer dizer que se eu opero desta forma, a tela fica clara, e se eu opero daquela outra forma, a tela fica escura. Agora você imagina, Clemente, esse ritmo que nós vivemos hoje, onde a gente faz tanta coisa no piloto automático. Quantos condicionamentos, quantos padrões o nosso cérebro já atua e a gente nem tem consciência de que a gente está operando, de repente, ondas cerebrais nocivas para nós. De alguma forma. Eu estou aqui com os nossos convidados especiais hoje aqui na área de neurocientífica aqui e estou queimando os meus neurônios. Eu percebi, Clemente. Isso queima mesmo? É verdade isso ou é tudo mito? Não, você está estimulando os seus neurônios, Clemente. Isso é muito positivo. E aí o que acontece é que, com o tempo, o cérebro começa a entender o padrão que ele tem que operar e essas ligações sinápticas ficam, porque toda vez que você vê a tela clarear, tem a recompensa de dopamina. GABA, e o cérebro oxitocina. aprende aquele padrão e quando ele sai dali, depois de algum número de sessões, ele está normal. A gente tem pessoas que eram depressivas, pararam de tomar remédio, pessoas que eram ansiosas, pararam de tomar remédio, crianças que tinham a mãe e falaram, esse menino tem... Não consegue aprender. De jeito nenhum. Transtorno opositor, a criança está calma, tranquila. Por quê? Porque o cérebro passa a operar num padrão melhor. E neste momento, procurar quem? Qual médico? Qual profissional da área da medicina? A procurar psicólogos, psiquiatras, para poder... Pediatras também, nós Isso. temos vários... E eles indicam, no caso, também a indicam. Brainstar para poder Exato. orientar melhor. Seria isso? Isso. Um complemento Porque, na verdade, a gente faz o quê? Eu identifico, faço esse mapeamento cerebral, eu falo na clínica que eu pego o cérebro e faço ele como uma planta de apartamento. Então, eu vou pegar o cérebro e setorizar. Então, eu vou colocar, imagina assim, sala, cozinha, banheiro, quarto. Planta baixa.
É uma planta baixa. Olha ali a planta. Tá? Então, o cérebro, eu vou estar falando ali sobre... Então, esses setores vão ser área frontal, parietal, occipital, enfim. E aí eu observo que lá na cozinha eu preciso de muita tomada, porque é uma área da casa que é muito demandante. Então, imagina aqui que é o córtex pré-frontal, que é responsável por planejamento, decisão, crítica, aquilo que freia, né? Aí aquela cozinha, ela está o quê? Operando depois do relatório com uma tomada. Então, se eu quero cozinhar, eu tenho que desligar a geladeira. Então, aquilo ali fica sobrecarregado. Então, a gente tem hoje patologias que são, né, modernas, são como burnout, né? Os executivos, médicos, cirurgiões estão ali sobrecarregados. Então, aquela região ali está sobrecarregada. E aí eu consigo olhar que lá no banheiro do quarto de hóspedes, que uma tomada atenderia, eu tenho 15 tomadas. Então, primeiro essa identificação. Aí eu vou colocar sensores naquela região. Então, imagine que eu coloco um sensor na cozinha e o outro sensor, e nós vamos equalizando, trabalhando assim, olha, com uma tomada não vai ser possível, vamos aumentar mais uma tomada aqui, que é essa neuroplasticidade. A gente vai buscando novos caminhos, a gente vai aumentando essas tomadas. Doutora Emily, eu imagino então que na outra vertente, a parte de treinamento, performance... Aí você pode procurar direto a Brainstar. Também. Porque eu imagino que muitas pessoas, aliás, a maioria delas que estão vivendo hoje, em algum momento elas se sentem extremamente cansadas, Sim. sobrecarregadas, tem aquele sentimento estranho que ela não sabe responder o que ela está sentindo. Talvez seja isso, ondas elétricas desproporcionais em algumas áreas do cérebro. Hoje nós temos bastante assim, a gente tem uma gama grande de executivos aqui da região. Então, Johnson, Kenville, Parker, tem também Mondelez, DM, CAD, tem outras empresas que os executivos fazem treinamento conosco para melhorar a performance. Nós fomos convidados no final do ano passado para fazer um trabalho junto com a Fundação Dom Cabral e a CMP para falar sobre saúde mental para executivos, porque IBM, Microsoft e Google já oferecem neurofeedback como treinamento para os seus executivos para melhorar performance. E foi muito interessante, Clemente, eu chegando, né, numa sala com só executivos e tal, e eu falava, gente, como é que eu vou falar sobre saúde mental para esse público? Aí eu fiz um exemplo seguinte, eu olhei e eu falei assim, todo mundo aqui gosta de carro, né? Os homens, geralmente, a grande maioria público era masculino, eu falei assim, então imagina assim, por que a Maserati, desculpa, qualquer outra, eu não estou fazendo... por que a Maserati, a Ferrari, eles têm esse desempenho? Por que eles são esses carros que eles são? Sim. Diferente de um Fiat Uno, de um, né? Aí ele virou e falou, não posso falar marcas. Mas, enfim, desculpa, eu sou cientista, tenho essa licença poética. Fica à vontade. Né? Fica E legal. aí, o que acontece? Porque esses carros de alta performance passam por sensores. Eles passam em túnel de vento, eles colocam sensores para aumentar, para diminuir o arrasto e a performance melhorar. O mesmo efeito com o cérebro. É um estudo a fundo mesmo. É um estudo a fundo. Então, com o treinamento, colocar sensores em regiões onde aquilo pode melhorar a sua performance, não só para executivos, como para estudantes, pré-vestibulares, estudantes, às vezes, no início da vida acadêmica. Essa Covid-19 interferiu muito. Os estudantes ficaram 2 anos sem ir para a escola. Então, assim, perdeu um pouco esse ritmo de aprendizado. Então, esse treinamento só vem a colaborar. Deixa eu te perguntar, antes que a gente perca o finalzinho aqui da nossa entrevista. Muita gente deve estar perguntando, mas como é que é essa técnica? Ela dói, ela é invasiva, é importante explicar. Eu gostaria de falar sobre isso, por quê? Porque você citou uma coisa importante. Como a técnica ela não envolve estimulação por choque, estimulação elétrica, nenhuma substância, ela é totalmente não invasiva e sem efeitos colaterais, não há necessidade estrita de você ter indicação de um médico para nos procurar. Então, uma mãe que está com a criança, que está achando que a criança tem problema atencional, obviamente que procurar um psicólogo, procurar um médico é o ideal, e muitas vezes a gente indica, se a criança vem para a gente, ou a pessoa vem para a gente, olha, você poderia procurar um psicólogo também. Então, não há necessidade disso, porque ela é totalmente segura. Não há nenhum tipo de efeito. Inclusive, uma vez eu fui dar um curso no ITA, e o indivíduo, mas vai mudar a minha personalidade? Não vai mudar a Ganharíamos personalidade. o Nobel, imagina, um psicopata. Não muda a personalidade, não muda os Ganharíamos o Nobel. pensamentos, entendeu? Meu sonho. Mas é importante, Mas porque o cérebro ele tem essa Ele está falando aqui, inclusive, imaginação. Danilo, que de uma criança, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que adulto também. Acho que o adulto, muitas vezes, precisa muito mais do que a criança. Sim, sem dúvida. Até para orientar essa criança. Exatamente Um adulto isso. que está começando, nós temos casos de adultos, por exemplo, começando a vida acadêmica,
em cursos que são difíceis e a pessoa não consegue prestar atenção. Essa nossa vida cercada de telas, informações rápidas, vídeos rápidos, essas ligações sinápticas, elas se formam. Confusões, né? De tal maneira que a pessoa não consegue ver mais de 3 minutos de vídeo. Olha, eu vou te falar, esses dias eu adoro ler, mas eu fui pegar um livro mais técnico, como eu senti dificuldade de me concentrar. Sim. A cada 5, 10 minutos eu tinha necessidade de levantar, de pegar o celular, eu falei, eu estou sendo afetado pelas telas. Exatamente. Sim, então a gente pode ajudar com isso também. E quem quiser entrar em contato com a Brainstar, faz o quê? Qual que é o endereço, o telefone, o contato de vocês aí para os nossos ouvintes? Inclusive eu tenho um ex-aluno seu aqui, professor, mandando um abraço aqui, o Guilherme Augusto, que foi seu aluno em 2013. Excelente profissional e ser humano. Muito sucesso para ele e também para a sua esposa. Muito obrigada. Então, concordo plenamente. Isso que vale a pena. Fui aluna também. A resposta imediata é bacana isso. Eu encontro alunos assim, sem brincadeira, no mundo. Uma vez eu estava em Orlando, a minha filha foi comprar um negócio na lanchonete lá, e aí ele olhou para o indivíduo que estava no caixa, olhou, você é filha do Faria? Legal, né? Muito bacana. Legal. Então, nós estamos aqui no Aquários, na rua Carlos Maria Auric, número 70. Para quem não sabe, aquela rua do Prato Food Hall, né, Elaine Moreno? Exato. Exatamente. 602, 603. Nossas redes sociais é o @Brainstar. @Brainstar. Tudo junto. E bem, tudo junto. E o site nosso é o www.brainstar.com.br. Danilo, como eles queriam falar a hora certa, eu vou encerrar com você aqui o nosso Falando de Negócios. E a hora, o professor fala a hora e a doutora Emily responde, repita. Olha, isso é uma honra, viu? Que honra. Eu demorei 1 ano e meio para conseguir falar o repita aqui. Danilo, obrigado. Na semana que vem tem mais um. Falando de negócios. Hora. 7h51. Repita. 7h51. Jornal da Manhã.